e o logback. Eu sou arquiteto de software, sou também coach engineer e também sou coordenador do nosso meetup de arquitetura de TI. Segue o link do Medium para que mostra alguns artigos que eu escrevi, quem tiver interesse. Bom, pessoal, então, por que a gente vai falar sobre logs? Porque log é muito importante hoje para nossas aplicações. A gente sabe que tanto quem opera software quanto desenvolve software, a gente só consegue rastrear algumas coisas através de logs. Então, log é algo muito importante para a nossa aplicação, principalmente se o log está padronizado ou bem estruturadinho. Isso facilita a vida de quem tiver que fazer uma rastreabilidade ou uma investigação de algum problema. Então, o que é o logback? O logback ele foi construído para ser um sucessor do Log4j, que já é um framework de logs que é muito utilizado nas aplicações Java. Então, o logback veio para ser um sucessor desse cara aí. A estrutura básica do logback ela é dividida em três, que é o logback classic, o access e o core. O logback classic ele basicamente implementa uma API do SLI4j, que eu vou comentar logo em seguida sobre o que ele é. Então, como ele implementa essa API, por baixo dos panos, tu pode usar mais, tu pode escolher qual é o framework de log que tu vai usar. Tu pode trocar, por exemplo, usar a própria implementação do logback, ou então usar um log4j ou um Java Util-log. O outro módulo, que é o Access, ele é um módulo que ele integra com Servlet Containers, então a gente consegue fazer e assim por diante. E o último módulo é o Core. O Core, ele basicamente é a implementação do framework de logs, e ele também serve como base de recurso para os outros dois módulos que eu comentei anteriormente. Então, essa aqui é a arquitetura bem simples do logback. Por que o logback ele é melhor do que o log4j? Primeiro que ele é extremamente mais rápido. Ele foi desenvolvido para performar em torno de 10 vezes mais rápido do que o log4j. E além disso, ele também utiliza menos recurso de memória. Uma outra característica dele é que ele tem muito teste unitário, teste de todas as funcionalidades que ele tem. Ele realmente uma bateria de testes muito grande. Ele está levando os logs a um outro nível aqui. Uma outra característica dele importante é que ele consegue automaticamente recarregar as configurações de log. Ou seja, quando a aplicação subiu, ela carrega um arquivo de log que tem a configuração. E tu pode alterar esse arquivo sem precisar reiniciar a tua aplicação. Ele vai escanear isso automaticamente para ti. Um outro benefício dele, ele é tolerante a falhas. Então, se tu tiver falhas de I/O temporária, né? Então a tua aplicação vai parar de gerar logs quando o servidor de arquivos falhar, e quando ele voltar, o logback automaticamente vai começar a gerar os logs de novo da tua aplicação. Essa é uma funcionalidade bem legal que ele tem. Uma outra coisa que ele tem são configurações de arquivo dinâmicas, ou seja, tu consegue construir algumas condições, como se fosse if e else mesmo, para te adicionar ou remover algum setup de log. E tem, por fim, mais um carinha bem legal. Aqui são só algumas dos benefícios que ele tem em cima do log4j, e o último que eu listei aqui é o Sifting Appender, que ele é um appender dinâmico, ou seja, eu consigo criar logs
arquivos de logs dinamicamente baseado em algum critério meu de runtime. Ou seja, enquanto a minha aplicação está no ar rodando, eu consigo fazer com que logs de arquivos diferentes sejam gerados. Eu vou mostrar como é que faz. E o SL4J, o que é o SL4J? A sigla dele significa The Simple Logging Facade for Java, ou seja, ele é uma abstração de uma série de outros frameworks de logs, como o Logback e o Log4j, e essa abstração permite que o desenvolvedor escolha qual framework de log ele vai utilizar em tempo de deploy da aplicação. Então, é um carinha bem legal, porque ele padroniza muita coisa. E no caso, se o teu sistema, se tua aplicação não tiver nenhum framework de log no class path, ele vai apontar para uma implementação default. Aqui eu tenho como integra com os outros frameworks de log. Se vocês observarem aqui, na primeira coluna, quando o SLF4J ele estiver sozinho, ele automaticamente ele vai apontar para lugar nenhum. Nessa segunda coluna aqui, vocês conseguem ver como é que funciona a integração dele, do SL4J com o Logback Classic, por exemplo. Então, aqui dá para ver como é que as bibliotecas se comunicam, né? E assim por diante, nas outras colunas, vocês conseguem ver como é que ele funciona com a integração dele com outras bibliotecas de log. Beleza? Então, chega de conceitos, agora vamos colocar a mão na massa. Eu criei aqui ela no meu GitHub. É uma aplicação Spring Boot, usando o Maven. Vocês podem ver aqui o POM da aplicação, ela não tem nenhuma dependência de logs, tá? Por quê? Porque o Spring Boot, automaticamente, ele utiliza o SLF4J. Então, a única coisa que você precisa fazer é, na pastinha aqui, ó, de resources, criar um arquivo chamado logback-spring.xml. Aqui eu trouxe um exemplo de arquivo bem simples, né? Aqui nessa configuração a gente pode observar algumas coisas, como por exemplo, a configuração dele está dizendo que ele está habilitando o scan de configuração automática, ou seja, a cada 5 segundos de configuração, e vai recarregar ela se tiver mudanças e vai aplicar em runtime. Essa outra linha aqui, ela está incluindo uma configuração automática do logback, ou seja, já existe uma configuração padrão, então a gente não precisa ter muito setup de log, é só usar esse cara aqui e ele já vai configurar praticamente quase tudo para a gente. Nessa outra linha aqui, eu adicionei um exemplo de como fazer filtros de log. Aqui, por exemplo, eu estou dizendo assim, ó, todo package de Java que começar com org.apache qualquer coisa, só vai aparecer log no nível de war. Se eu quisesse debugar, por exemplo, logs do Apache, eu teria que alterar aqui e informar o level de debug. Mas como eu não quero ver coisas do eu só quero ver quando der algum warning no Apache ou algum erro crítico. E essa última configuração aqui da tag root, eu estou dizendo o seguinte, que o nível da minha aplicação de log vai ser info. Então, tudo que eu logar como debug, por exemplo, não vai aparecer, apenas de info para cima. E eu estou dizendo para o meu logback que o output do meu log vai ser somente no console. Ou seja, eu não estou colocando nada em arquivo, nem em nenhum outro lugar aqui. Antes de iniciar a aplicação, quero mostrar para vocês aqui um serviço que eu fiz.
Deixa eu dar um zoom aqui. Vocês conseguem ler esse código aqui? Sim. Sim. Tá, beleza. Então, aqui eu criei 4 threads. Uma delas vai ficar de 1 em 1 segundo logando nível de debug. Uma outra thread vai ficar logando um texto a cada 1 segundo em nível de info. E essas outras 2 threads aqui, elas são um pouco mais complexas, vão ser utilizadas para mim demonstrar depois o Sifting Appender, tá? Então eu vou subir a aplicação aqui, rapidinho. Ah, bateu uma saudade do Spring agora. É muito fácil, cara. Vou subir a aplicação, vocês vão ver como é que vai sair o log dela agora. Ó, a partir desse momento aqui, ó, que saiu o logo do Spring Boot, começa a configuração do logback, tá? Então vocês estão vendo aqui 1 segundo de uma mensagem. Então, digamos agora, e se eu olhar aqui no meu código fonte, eu tenho esse outro cara aqui, essa outra thread que também deve estar rodando, só que não sai no log por causa do nível de log configurado. Então, eu posso fazer uma mágica, eu vou abrir um outro console aqui, que eu vou alterar o arquivo e a gente vai ver ele recarregar automaticamente, tá? Deixa eu dar um zoom aqui. Beleza, agora eu vou trocar o level de debug, o nível de debug, de log da aplicação. Vou salvar o arquivo. Pronto. Olha só. Só logar a thread também, beleza? Eu precisar carregar, reinicializar a aplicação. Beleza, deixa eu parar aqui. Deixa eu mostrar uma outra coisa legal para vocês. A gente consegue, por exemplo, alterar o formato da minha string que sai no console, tá? Eu tenho uma colinha aqui. Existe uma variável chamada console log pattern, que é uma variável padrão do logback, e agora eu estou dizendo para ele que o meu string de output de mensagem vai ser diferente, tá? Então deixa eu vir aqui. Vocês viram que antes estava saindo tudo coloridinho e tal, né? Porque por default o Spring, o logback tem a... Eu estou gerando diferente, então log agora, beleza? É só eu alterar esta variável aqui, console log pattern, e colocar o padrão que eu quiser. Tem uma outra coisa legal também, eu posso setar configurações por profile da minha aplicação. Por exemplo, o que é o profile da aplicação? É tipo assim, eu estou subindo no profile de desenvolvimento, num profile de homologação, ou num profile de produção, tá? Então eu vou colar um appender aqui, ó, e nós vamos fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Colocar o appender novo, e eu quero que ele só funcione em produção. Tá? Então eu tenho uma tag aqui, que é o Spring Profile, e dizendo qual é o profile que eu quero que esse appender seja construído. Ou seja, se eu subir minha aplicação em modo normal, ela não vai construir esse appender aqui. Quando eu subir ela em modo prod, que é esse texto aqui, eu vou construir esse appender. Então eu vou mostrar isso na prática como é que funciona. Deixa eu dizer para o meu... Então eu tenho 2 appenders, um é o console e o outro é o file user. Então, se eu subir minha aplicação agora, sem o profile de prod, ela tem que dar pau, quer ver?
Ó, falhou. Por que que falhou? Porque o logback não encontrou o appender chamado file user, porque o appender file user ele está definido somente dentro de um escopo de produção. Como é que eu rodo agora o escopo de produção? Eu posso fazer o seguinte, eu passo uma variável de argumento aqui, dizendo para subir agora a minha aplicação no modo de produção. Ó, agora a minha aplicação subiu. E o appender o Swift appender aqui foi construído e ele está funcionando. Tá, o que o Swift appender aqui está fazendo, pessoal? Basicamente, ele pega uma variável de runtime, uma chave chamada username, e se essa chave não tiver valor nenhum, ele vai colocar um valor default chamado noUser. Tá? O que isso vai acontecer? Quando eu iniciar minha aplicação, ele vai buscar essa chave no runtime da minha aplicação e vai criar um log para aquele username. Ou seja, quando a minha aplicação setar a chave, vai criar a chave username com algum nome específico, ela vai criar um log para aquele nome específico. Aqui tem outras configurações também, como por exemplo, ele vai rotacionar o arquivo, vai gerar no máximo 10 arquivos, e cada arquivo vai ter no máximo 10 megabytes.